Olá, seja bem-vindo ao Gerência Quality, um podcast para quem vive, deseja e constrói qualidade dentro da sua área de atuação. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, no qual nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante do ponto de vista que você estará nos acompanhando ao longo desses próximos minutos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do laboratório, das suas atividades, formas de agir, o mercado em si, e algo que nós vamos abordar, e eu tenho plena certeza que você, CEO, gerente da qualidade, você analista, aquele que trabalha dentro de um laboratório, vai achar um conteúdo muito riquíssimo, juntamente com uma convidada muito especial, uma pessoa que domina muito bem do assunto, que é a Jaqueline Gomes, que estará nos acompanhando aqui. A Jaqueline, pessoal, ela é bióloga, pós-graduada em Engenharia Sanitária e de Meio Ambiente pela UFMG, atua há mais de 20 anos na gestão técnica e comercial de laboratórios. Ela atua em laboratórios de qualidade de alimentos, águas, qualidade de ar em ambientes controlados e coletivos, bem como também em consultorias através da parte ali de alimentos, na parte da qualidade da água, e também em processos regulatórios de indústrias farmacêuticas e validação de limpezas e qualidade da água. A Jaqueline, ela tem um perfil muito extenso, do qual ela vai também abordar um pouquinho mais aqui sobre ela, né? Afinal de contas, são muitas características que ela tem para poder estar passando para nós aqui hoje. E junto a isso, ela trabalha hoje como diretora sócia do laboratório Bioprolab, que é um laboratório no controle de qualidade de água, alimentos, ar, ambientes controlados, entre outros. Então, seja muito bem-vinda, Jaqueline, ao nosso Gerência Lab podcast, juntamente com a Equality, né? Somos aqui muito felizes pelo seu convite e por você estar conosco aqui para poder batermos esse papo sobre a evolução do laboratório e a sua qualidade. Roger, uma alegria também estar aqui, né, com vocês, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, da luta que a gente vem, né, desde os primórdios ali de 1997, que não é fácil, né? Eu já trabalho nessa área, eu iniciei a minha vida profissional na qualidade de laboratório, em laboratório de qualidade, e assim me descobri uma alegria enorme em estar trabalhando com isso, está na minha veia, está no meu sangue. Eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, né? É muito desafio em cima disso. Não é fácil, mas eu não consigo viver sem desafio, né? Quando eu falo muito com a Claudimeia, é parceira, amiga, que quando está muito quieto eu começo a ficar já meio com comichão, eu não consigo, porque laboratório é isso. Eu nunca tenho uma rotina, né, de trabalho. A gente está sempre na luta, no envolvimento de vários problemas e soluções de vários problemas. Né, eu comecei como uma estagiária e fui evoluindo nessa área de controle de qualidade, descobrindo várias coisas, né? São muitas mudanças que ocorreram, né, quando eu começo a comparar 30 anos atrás e atualmente. Hoje, assim, o laboratório ele vive um mar de rosas. Apesar dos desafios, hoje a gente está vivendo um cenário bem diferente do que era anteriormente, né? Como a Meia, né, pontuou nessa parceria, a gente atualmente, o que nós mais lidamos, que hoje seria um fator bem sensível, que seria a parte de colaboradores, essa parte de inserir no processo, inserir cultura, né, nesses colaboradores, isso era assim, uma coisa surreal antigamente. Isso não existia. Ou você fazia sozinha. Era assim, era dessa forma. Então, existiam os benefícios anteriores, né, no passado, mas atualmente esses desafios são muitos, mas eles ainda estão mais fáceis de lidar, né, pelo que eu vejo, estão mais fáceis. Tudo bem que minha mente ela não consegue acompanhar a mentalidade hoje da geração Z, porque a minha mente ela é muito mais assim, eu não consigo acompanhar aquela questão de, não, isso dá para fazer, mas tem aquilo. Não, eu trabalhei com estruturas que eram precárias.
Era questões assim, era muito arcaico a questão do laboratório. Os laboratórios que tinham uma tecnologia mais avançada eram laboratórios que já estavam muito tempo atuando, era uma FUNED, eram laboratórios fiscais, que eles tinham uma condição, né, melhor de trabalho, né, mas com laboratório privado era bem diferente. Você tem que trabalhar desde o início, ou seja, você manipulava as vidrarias, né, que antes não tinha nada descartável, você lava, você descontamina, você esteriliza, você faz os controles, você faz toda a parte da base analítica e depois você vai para a bancada, você faz a coleta, você libera o resultado. Era tudo uma pessoa só, dentro de um laboratório. Se você quisesse evoluir, você teria que fazer isso. Eu lembro que, para eu aprender uma marcha analítica, eu usava assim, placas de Petri com crescimento de 1 meio de cultura, eu mesmo fazia ali uma rastreabilidade no ambiente para eu ter conhecimento mesmo que aquilo ali era um Staphylococcus aureus para o crescimento. Eu mesmo fazia aquilo para que eu conseguisse ter uma visualização, se crescer no meio assim, como é que vai ser a característica, como é que... Eu aproveitava placas de crescimento de amostras que não cresceu para usar isso. Hoje, nós não temos mais esse senso de pesquisa, esse senso de envolvimento com aquilo que você faz. Hoje, você não... O meu impacto maior que eu vejo hoje, você não consegue ter um técnico que fala assim, não, mas por que cresceu isso aqui? Que colônia é essa diferente que não devia crescer? Não, nós não temos isso hoje. Falta uma análise crítica, né? Já que eu acho que a gente teve uma evolução muito grande na parte tecnológica. Exatamente. Mas eu acho que a gente regrediu na parte de ter pessoas que tenham análise crítica, a proatividade, né? De ter aquela Exatamente. proatividade de conhecimento. Mas por quê? Hoje as coisas estão muito mais fáceis do que antigamente em termos de aprender, né? Você... Quando começou a carreira, eu imagino que você tenha passado por muitas dificuldades e isso te fez, né, te ter uma característica de pesquisar. Se não fosse assim, você não iria aprender e se você não aprendesse, você não iria conseguir crescer profissionalmente. Hoje, se a gente for perceber, né, ter pessoas que têm essa mesma ideia, né? Essa mesma linearidade de preciso aprender para crescer profissionalmente, está muito escasso. Então, eu acho que a gente tem um paradigma, né? Teve muito uma evolução muito grande da parte de tecnologia, mas a parte de mentalidade profissional, no sentido de proatividade, né? De querer aprender, eu acho que a gente teve uma regressão. Eu acho que isso realmente é uma situação complexa para se lidar dentro de uma organização, principalmente para as pessoas que gerenciam, né, as organizações todas. Então, você teve uma trajetória, né, gigante aí nessa parte de controle, você aprendeu aí com seus próprios questionamentos, né? Então, foi bem autodidata, talvez, aí nesse processo, o que trouxe, né, toda essa sua bagagem hoje para a área que você atua. Então, conte pra gente aí um pouco mais sobre essa evolução da sua carreira, né? Quais foram as áreas que você passou? A gente sabe também, né, que teve muita mudança de legislação, muita mudança na fiscalização, e isso também fez parte da sua evolução da carreira. Então, explane pra gente melhor sobre esse processo. Bom, eu iniciei minha carreira como uma bolsista do CNPq. Né, entrei no laboratório, né, como uma simples bolsista, e lá eu comecei realmente a questionar tudo que eu fazia, eu questionava. Né? Quando na minha carreira, no meu desenvolvimento técnico, era tudo muito arcaico. Né? Hoje o laboratório Bioprolab, quando eu comparo a estrutura dele hoje com a estrutura que eu iniciei minha carreira, eu falo, gente, é surreal. É surreal. Porque era assim, a gente fazia tudo em capela de alvenaria. Era um compartimento fechado, não tinha controle de ar,
com o bico de Bunsen, tudo ali, você suando, né, pedindo a Deus para o seu suor não cair, não contaminar. Mas era assim, né? Então, assim, o controle que eu tinha que fazer, não só o controle emocional de estar desenvolvendo ali, eu estava com uma responsabilidade enorme, né, de estar fazendo uma marcha analítica, conduzindo uma marcha analítica, e eu não podia ser um veículo de contaminação. Então, assim, e os meios de cultura eram meios de culturas assim que demandavam um trabalho surreal. É um trabalho assim, para você fazer uma análise de água potável, você utilizava 15 tubos. Ainda tinha o tubo de Durham, que muitos técnicos nem sabem o que é isso hoje. Então, imagina para você fazer uma técnica para sair um resultado de água, você demoraria de 10 a 15 dias. Para você estar fazendo isso, porque era muita vidraria para você estar fazendo a condução, para fazer os testes confirmativos depois, né? Usando placa de Petri para você fazer uma simples contagem de bactéria numa água também, que era de vidro. Então, essas placas, para você chegar ao uso, ela passava por um processo de descontaminação, de lavagem, fervura no caldeirão. Vocês já imaginaram um caldeirão dentro de um laboratório? É algo bem difícil de ver esse contexto e um caldeirão enorme. Os laboratórios de hoje, né? Exatamente, era um caldeirão enorme. Você fervia aquelas placas, aí depois você tirava aquilo, colocava numa pia, você lavava de novo, fervia de novo, depois lavava e depois enxaguava com uma água purificada. Aí depois disso você colocava para secar. Não era papel crepado, era esse papel pardo, numa bancada enorme, aquele tanto de placa. Aí depois você tinha que casar uma com a outra, porque se você não casasse, na hora de você tirar, você não conseguiria para fazer a marcha analítica. Aí você esterilizava. Aí você tinha que esterilizar. Aí depois que colocava em pacote, esterilizava, guardava. E isso aí era a rotina. E você tinha que ter noção de que tudo que você fazia, atividade que você executava, cada uma tinha um ponto crítico. As placas ficavam expostas, você tinha que ver a questão de poeira, que por mais que elas estavam lavadas e ia ser esterilizada, você tinha que ter um cuidado enorme, que depois de esterilizar, se você deixasse resíduo, você poderia formar biofilme que você não seria detectado naquela análise, mas seria nas próximas. Então, é uma análise crítica que, assim, eu até eu fico me relembrando, né? Eu falo assim, eu acho que foi até uma questão de condução, de uma questão divina até, porque são coisas que eu nunca aprendi, eu nunca foi me ensinado. Eu lembro que eu entrei no laboratório como estagiária, a bióloga que era responsável, falou assim, Jaqueline, você pode embalar as placas de Petri? Eu não sabia o que era. Eu não sabia. Porque é todo um vocabulário, né, já que quando você entra nesse mundo de laboratório, você tem que aprender um vocabulário para você poder startar ali naquela... Aí eu falei, e não tinha internet para você pegar um celular e você pesquisar. Eu falei, gente, o que é isso? Deixa eu ver uma videoaula aqui, como que faz isso? Como é que faz? Porque eu era vendedora de sapato. Eu era vendedora de roupas no Barro Preto. Não, mas você não começou já direto no laboratório, não? Dó, quem dera, já fiz tudo. Eu era vendedora. Então, assim, eu saí Quando surgiu a oportunidade de ser bolsista, eu larguei tudo. Eu ia ganhar menos que eu conseguiria para pagar uma faculdade, mas eu fui. Porque era a única forma de eu conseguir desenvolver na minha carreira. Então, eu entrei completamente crua. Na faculdade eu estava no início, eu não tinha passado ainda por aulas de laboratório, nada. Eu estava no primeiro e no segundo período. Então, assim, quando falou assim, placa de Petri, eu falei, meu Deus, me ajuda. Aí eu fiquei olhando para todos os lugares que eu estava, eu falei assim, bom, placa deve ser uma coisa mais, né, linear, alguma coisa, aí que eu vi tudo ali, eu falei, seja o que Deus quiser, deve ser isso, né? Porque até, eu fico impressionada hoje atualmente, até para você perguntar as coisas, você sentia vergonha de não saber. De não saber, é verdade. Hoje não, o pessoal te pergunta coisas assim, básico do básico. Eu tinha vergonha de falar assim, eu não sei. Eu buscava primeiro entendimento para depois eu perguntar. Aí eu vinha com perguntas já argumentativas, porque eu estudei antes de perguntar.
Então, era assim, uma loucura. Aí, o que mais me impressionava é quando a gente chegava a amostra para registro, era um caderno que usava. Aí, ali era uma questão assim, a minha letra nunca foi linda. Então, imagina você fazer todo o registro de uma amostra do cliente ali num caderno. Esses cadernos eram numerados, caderno 1, 2, 3, até o final do ano. E você seguia uma sequência, né, de numeração para cada amostra. Não tinha OS, o número da OS, era numeração mesmo, ia seguindo. Aí você sabia que era um cliente porque tinha outra numeração em outro caderno. Né? Então, aquilo ali, para mim, era a pior parte, eu registrar o dado criteriosamente da amostra para que outra pessoa que fosse lançar o seu resultado, fosse digitar, que o computador era aquele computador que trambolho, antes era máquina de escrever, ia digitar, ele tinha entendimento do que eu escrevia nos resultados e tudo. Então, para mim, era muito crítico esse processo. E era muito volátil, né? Porque e se acontecesse alguma coisa? A gestão de risco era zero. Se acontecesse alguma, perdia todos os dados do cliente. Tudo, perdia tudo. Então, esses cadernos, depois que finalizava, eles eram guardados a 7 chaves. Né, para que a gente ter esse... E mesmo você tinha que estar sempre olhando, porque dependendo do local que guardava, podia dar mofo, podia dar muitas coisas que os dados não ficavam tão condizentes como que era o original. Legível, né? Não ficava legível. Não então, ficava você legível. Poderia perder ali a rastreabilidade. Você perdia toda a rastreabilidade. E nessa linha de anotações de todas as informações do cliente, ali também você tinha que anotar os controles. Né, os controles dos meios de culturas que foram utilizados para análise daquela amostra em si. Então, tudo estava lá. Eu não tinha um local separado para anotar, né, para quem igual hoje a gente tem uma rastreabilidade daquele lote de meio de cultura que saiu. Você tem toda uma rastreabilidade. Hoje, os programas, os softwares que a gente utiliza, você tem rastreabilidade de tudo. É só você clicar, está ali super... Né? Todas as informações. Todas as informações que você necessita. Inclusive de quem, às vezes, até fez, né? Pelo log, né? Aí o Roger, né, vai conseguir nos explicar, porque o Gerência Lab é uma transformação aí, né? Não, foi uma transformação. Que veio para auxiliar muito nesses processos de laboratório, não só para otimizar, mas para garantir, né, que aquele dado ele realmente é daquele cliente, é daquela fidedigno. amostra. Com né? certeza. É um fator, né, Jaqueline, que quando você para analisar o contexto de antigamente, essa questão de um caderno, você tem que fazer toda aquela questão do registro, igual você citou, a questão de máquina ainda de escrever, né? Máquina de escrever, e eu particularmente usei máquina de escrever para brincar, gente. Eu chegava lá na casa da minha avó e pegava a máquina de escrever e ia brincar com ela. Agora, pare você aí, ouvinte, analista, você analista que está nos acompanhando agora. Você já parou para imaginar você registrando o resultado de um ensaio numa máquina de escrever? Tec, 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 você batendo aquelas teclas pesadas ali para poder você criar a rastreabilidade daquele ensaio, para depois ter que guardá-lo por X tempo. E aí, quando você vai pegar o caderno para ver a rastreabilidade, a página está mofada. Ai. Deu umidade no arquivo, na sala do arquivo, mofou ali a página e você perde aquela rastreabilidade. Você já parou para pensar o que é isso? O que é você ter todo esse trabalho comparado com o que é hoje, né? Que graças a Deus temos os softwares, né? Como o Gerência Lab, que é um software Lean, que traz toda essa rastreabilidade com poucos cliques, que você tem ali uma praticidade, né, Jaqueline? De você conseguir reaver todo o contexto que ficou ali registrado ali em vários cadernos, e ali você tem poucos cliques, você tem todo esse retorno. Né? Eu fico pensando aí, você analista para imaginar, como a Jaqueline falou. A gente vive num mar de rosas, né? Mar de rosas. Vive num paraíso comparado com a estrutura laboratorial de antes, né, Jaqueline? Nossa Senhora, se você comparar, aí você imagina, passamos, era tudo vidraria, então tudo é reutilizável, você tinha que ter esse processo. Os meios de culturas muito trabalhosos, eles demandavam mais e mais vidrarias, né? Então era muito teste, você não tinha um meio de cultura que te dava o resultado aqui agora, né, com um teste só, você teria que passar por várias provas bioquímicas. Aí, hoje, o que acontece? Tudo é descartável. As placas são descartáveis. Tanto que o pessoal lá no laboratório, eles não conhecem placa de vidro.
Né? A única coisa que a gente ainda utiliza hoje, que é reutilizável, é os tubos de ensaio. Mas as placas, gente, os frascos de coleta, era tampa esmerilhada. Aí você entrava dentro de uma análise para fazer análise, não abria. Você tinha que ficar batendo aqui assim, ó, para tirar o vácuo e você conseguia abrir. Não abria. Ele não abria. Quando você fechava aquilo ali, aí dava aquele vácuo quando fazia a coleta e era muito difícil de lavar. Hoje não, você tem um frasquinho que você faz assim, abre, você leva para a coleta, aí você tem um pozinho magnífico, que eu falo assim, pozinho entre aspas, que hoje você trabalha com análise de água para contagem de E. coli e coliforme através de substrato definido. Você já pega aquele frasco descartável, chega no laboratório, dentro da cabine, você simplesmente vira aquilo ali. Em 24, 48 horas você tem resultado. E um resultado que tem uma garantia daquela marcha analítica, assim, sem comparação. Porque está trabalhando com substrato definido. E. coli, você teria que fazer várias para você conseguir chegar num resultado de E. coli. Antigamente, pelos tubos múltiplos, você tinha que fazer muito testes bioquímicos. Hoje não, está ali. Em 24, a gente consegue dar uma resposta rápida para o cliente. Que é outro problema muito grande. Você dependia, um cliente precisava liberar. Eu já trabalhei muito com frigorífico, né, que é exportação. Então, você precisava liberar aquele laudo de salmonela urgente para o cliente, mas você não tinha como liberar, porque você não tinha como pular a etapa. Hoje, você tem testes rápidos para isso também. Eu vejo também, Jaque, que realmente, né, a facilidade das coisas, né, a automatização, cada vez equipamentos mais modernos, ele veio muito para facilitar a vida dos laboratórios, mas também veio muito mais como uma gestão de risco, né, para minimizar a contaminação e a gente entregar realmente o resultado cada vez mais preciso, mais verdadeiro ali para o cliente. Então, acho que essa evolução, ela veio também por essa necessidade, né? Eu acho que a garantia da validade do resultado, ela está muito mais entendida, assim, pela população, né? Então, a gente não consegue entregar simplesmente só um resultado, né? Não. A gente não consegue simplesmente só fazer uma análise e pronto, acabou. Acho que tem muita coisa por trás disso tudo, né, dos processos do laboratório, mas muito mais a precisão, a exatidão daquele resultado, a validade mesmo daquele resultado, porque a gente agora, cada vez menos, a gente trabalha com pessoas leigas, né? Então, acho que isso também faz parte dessa evolução aí, né, dos controles de qualidade do laboratório. O que você tem visto aí, principalmente sobre legislação, sobre o entendimento mesmo da sociedade, para que a gente tenha essa modernização, esse gerenciamento ali dentro do laboratório para minimizar os riscos, né, de um resultado que não seja o correto, né, que não seja um resultado válido. Com a implantação, com a exigência, né, porque até então a gente trabalhava dentro de um controle de qualidade, você tinha os registros. Você tinha todos os registros, né, todos os controles de qualidade, mas não era uma exigência, né? Então, foi em 2003, mais ou menos, houve-se a exigência de todos os laboratórios estar certificado com a ISO 17025. Aí você imagina a loucura que foi. Né? Primeiro veio a Copan, que na época eu trabalhava com monitoramento ambiental, trabalhava com controle de qualidade de água, ar e alimentos, e também na área de monitoramento ambiental em mineradoras. Então, a Copan, que é a FEAM atual aqui, ela publicou uma normativa que os laboratórios tinham até o prazo X para estar certificado com a 17025. Então, nisso aí, se vocês acham que agora a cultura, você imagina... Você pegar todo mundo que estava acostumado, mas para que isso? Eu vou ter que ter esse controle, não, mas você já faz, agora é só registrar. É registrar o controle agora. Só que é muito diferente do que fazia anteriormente. E aí o que eu falo, nós não tínhamos um software para a gente nos ajudar, nos auxiliar nisso. Então, era muito mais complexo. Então, assim, foi um marco. A mudança foi um marco de pensamento, né, mudança de paradigma, mas foi muito difícil, mas foi muito, não foi pouco, não. Né? Então, o que ajudou? Laboratórios, tinha muitos laboratórios, entre aspas, laboratórios, que eles não tinham controle.
Então, esses laboratórios foi muito bom para quem trabalhava dentro de uma qualidade, de uma preocupação do que estava sendo lançado para o mercado, do seu produto final, que era o relatório de ensaio. Então, muitos laboratórios eles não conseguiram ficar, eles não permaneceram, porque eles não iam dar conta. Você implantar, você homologar uma 17025 tem custo. E, principalmente, tem mudança de mentalidade. Então, tem muita gente que não gosta de mudança. A mudança impacta mentalmente ela. Ela trava e ela não aceita. Então, tem muitos que ficaram de fora. Então, eu trabalhei nisso. E nesse intervalo, foi surgindo novas legislações. E também veio a internet. A internet mudou tudo. As pessoas tinham agora muita informação na palma da mão. E isso eu percebo quando nós tivemos aquela mudança, quando lançou a legislação de rotulagem de alimentos. Lembra que veio muita reportagem, agora os alimentos têm que ter aquela rotulagem padronizada de entendimento para que o consumidor entenda o que ele está ingerindo, quais as calorias, quais isso. Então, com isso, a população começou a buscar mais conhecimento, ler mais, né? A internet estava ali com todas as informações. E com essas informações disponíveis para a população, elas começaram a exigir mais dos fornecedores. Então, elas começaram a entender. Aí começou a vir em alta laboratório de controle de qualidade, que muita gente não sabia que existia laboratório de controle de qualidade na área privada. Sempre era a FUNED ou então qualquer outro laboratório do Ministério da Agricultura, o Lanara, lá em Pedro Leopoldo, que levava as amostras de fiscalização, né? Mas ninguém sabia que existiam os laboratórios que poderiam estar fornecendo isso, a não ser as indústrias de grande porte, que já vêm com uma bagagem, né, utiliza normas internacionais, alimentícias, mineradoras, farmacêuticas, que eles já tinham um controle bem e consistente dentro da indústria. Então, esses já sabiam disso, mas a população não sabia. Então, a população pensou assim, então, se eu quiser, eu posso pegar um alimento, uma água e mandar analisar? Tem laboratório que me atende? Aí sim tem. Então, aí começou também a entender que existia laboratório que poderia prestar isso para o consumidor de pessoa física. Se eu passasse mal com o alimento, eu poderia pegar aquele alimento e mandar para analisar? E, a partir daí, eu buscar uma vigilância sanitária? Eles entenderam que eles podiam também ter canal aberto com a vigilância sanitária, que podia denunciar. Isso tudo foi através dos veículos de comunicação que começaram a auxiliar, a nortear o consumidor nessa exigência de qualidade do produto. Então, com esse novo perfil do consumidor, surgiu, então, esse entendimento do laboratório de qualidade. Que até então, quando eu fazia biologia, eu não entendia. Como assim laboratório? Você acha que é sempre análises clínicas, né? Aí que a população não tem análises clínicas e tem o laboratório de controle de qualidade. Então vamos começar a buscar essas informações. E aí veio com essa questão da rotulagem, aí depois veio a questão das indústrias farmacêuticas também, os controles mais acirrados, que é o boom da questão dos remédios genéricos. Nós tínhamos até então não existia isso, o governo implantou isso, remédio genérico. Então, muitas farmácias queriam estar entrando nessa nova normativa de estar também produzindo, e com essa produção aumentou muito a indústria farmacêutica, e aí a vigilância teve que atuar muito pesada em cima, porque a população exigia uma qualidade do produto. Isso é interessante, né, Jaque, que não foi só o laboratório que passou por uma mudança de transformação, né, assim, aprimorando, trazendo uma estrutura mais robusta, mas também a população, o cliente final, ele também ele também teve impacto dessa transformação, ele também teve esse processo, né, no qual você falou, acabou se cobrando mais, tendo uma visão diferenciada sobre a questão de laboratórios, de análise, né, não é só uma questão clínica, também tem a parte de qualidade, e tudo isso trouxe para o mercado em si, de um contexto geral, uma visão totalmente diferenciada,
daquilo que era há alguns anos atrás, quando o laboratório ainda fazia ainda análise ali só com vidrarias, para um laboratório hoje que usa meios descartáveis, que tem ali a rastreabilidade de maneira mais rápida. Tudo isso surtiu essa diferença muito grande. E o que você vê nisso, Jaqueline, sobre essa questão dessa mudança sobre a população? Isso trouxe um impacto positivo, negativo? Como que você enxerga isso como CEO de um laboratório? O impacto foi extremamente positivo. Porque com a informação, a base de tudo é a cultura, né? Se você promover cultura para a população, ela sabe dos seus direitos. Então, assim, teve o crescimento, a demanda de um laboratório. Agora, então, existem vários laboratórios de controle de qualidade que eu possa buscar. Então, assim, a população então, passou a buscar esses laboratórios até para confrontar os resultados de um alimento ou de uma água da Copasa que estava sendo consumida. Se ela passasse mal um pouquinho, ela lá ia buscar essas informações e enviava a amostra para controle de qualidade. Então, assim, a população ela veio como... esse conhecimento da população veio como marco, mas também o conhecimento da população quer dizer que, do outro lado, você tem que ter profissionais adequados para responder esse conhecimento. Hoje, você libera um certificado de um relatório de ensaio, ele vai ser questionado. Hoje, você lida com o seu cliente do outro lado, ele buscou informação para entender aquilo e questionar com você aquele resultado. Se você não tiver pessoas qualificadas do outro lado para atender, você não consegue ficar no mercado. Seleção natural, né, Jaque? Seleção natural. Então, assim, acaba que por mais que tenha exigência, se você tem condições, se você tem conhecimento, se você tem essa visão de que você precisa realmente entregar um resultado válido, você vai conseguir crescer e vai conseguir se manter no mercado. Se você realmente não consegue, se você não tem essa cultura implementada, acho que realmente não justifica, você não vai conseguir se manter. Então, é uma seleção natural mesmo, né? Exatamente. E eu falo muito, né, para a minha equipe, e quando eu já passei por 3 laboratórios, e minha maior angústia e eu sempre entendi isso como uma responsabilidade social, é claro que a empresa, ela visa lucro. Eu não estou ali também para, né, ela visa o lucro, mas, acima de tudo, você tem que ter segurança no que você está liberando. Principalmente nós, apesar um alimento, se você libera um resultado falso, negativo, a sua responsabilidade. Se você não tem segurança em toda a sua rastreabilidade daquele ensaio, como que você vai ficar? Então, eu sempre me pautei por isso. Então, por isso que eu busquei, tanto que eu passei por várias, assim, foi laboratórios com pessoas altamente competentes, mas eu sempre busquei, assim, que o cliente, para mim, é qualquer indivíduo. Qualquer um que aparecer na minha porta é um cliente. Independente que seja uma grande mineradora, uma grande indústria farmacêutica, se chegar uma pessoa lá com um potinho de água, ela vai ser tratada da mesma forma. Porque ali eu estou liberando um relatório, não é um papel que eu estou liberando. Eu estou liberando todo um contexto por trás que vai trazer exatamente aquilo que o cliente está pedindo. Eu preciso garantir que essa água da minha cisterna, eu posso beber, dona. Exatamente. Eu acho que é saber tratar o cliente como cliente, independente do... Independente a imparcialidade, né, Jaque? Isso, exatamente, a imparcialidade. Então, é isso que eu falo muito para as pessoas que estão trabalhando no laboratório. Você não está trabalhando para a Bioprolab. Você tem que pensar que é a população que você está liberando isso aqui, a responsabilidade sua é muito grande. Como eu fui desenvolvendo primeiro na área de alimento, água, depois eu passei para o monitoramento ambiental, que é muita loucura, muito pesado. E quando eu fundei a Bioprolab, eu falei com a Meia, busquei pessoas que tinham um pensamento, não só aquele pensamento capitalista, mas um pensamento humano. Porque eu sou emoção. Eu quero acreditar que tudo que eu estou fazendo aqui, ele vai ter um legado.
Então, assim, eu viso o lucro, mas eu também viso que meu nome esteja ali do outro lado, como uma pessoa que conseguiu resolver um problema, independente se ia me pagar ou não. Então, eu busquei pessoas com esse pensamento. Né? Eu sempre sonhei em montar um laboratório, tem pessoas que têm pensamentos equivalentes para equalizar isso, mas também pessoas questionadoras. Né? E consegue acompanhar essa sinceridade, essa honestidade no desenvolvimento de uma marcha analítica. Então, com a população, assim, com esse conhecimento, nos ajuda mais ainda a ser questionadora, mais ainda a verificar. Será que o que eu estou fazendo tem forma de melhorar ainda mais nossa rastreabilidade? Então, eu lembro assim, gente, anotar aquilo em caderno. Aí eu lembro quando a Coredot, ela fazia ela é responsável pela parte de informática do laboratório, que na época eu era sócia, e eu sempre busquei um programa, alguma coisa que me desse isso. Eu falei, gente, como que não existe? Só buscava quem fazia para a área de análises clínicas, mas nunca era o que eu queria. Eu não tinha nenhum, sabe, que são análises muito diferentes. Aí você não tinha. Aí tinha um no mercado, mas ele era muito engessado. Ele era aquilo e acabou. Ah, mas se eu quiser inserir essa planilha, se eu quiser fazer isso para amostragem de ar, que é muito complexa, não tem jeito. Então você paga mais de não sei quantos milhões de reais. Aí o diretor da empresa, Coredot, eu falei para ele essa minha ansiedade, e ele veio e pegou o desafio. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque ele entendeu a minha mente, ele entendeu o que eu queria. Eu preciso disso, não tem jeito de fazer. E nós fomos desenvolvendo tudo o que eu precisava. Agora eu preciso que você coloca isso. Aí eu preciso que você coloca isso. Agora eu preciso disso. Então, tudo que eu precisava, ele veio e fez. E porque também, né, Jaque, a gente vive uma constante evolução, né? Seja da legislação, seja da norma, seja do nosso amadurecimento ali enquanto profissional. Então, realmente, ter uma coisa engessada, ter um sistema engessado, isso não viabiliza o nosso processo, né? Pelo contrário, eu acho que isso acaba retardando o que a gente realmente precisa entregar. Exatamente. E diminuindo a nossa capacidade de evoluir. Eu acho que a gente tem de partir muito dessa ideia, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gestão da informação ela está evoluindo, os sistemas estão evoluindo cada vez mais, os equipamentos cada vez mais robustos, entregando resultados muito mais rápidos. Então, a gente realmente precisa de ter mecanismos que evoluam junto, né, que tem essa capacidade, né, de se adaptar, de melhorar e de entender realmente o que um laboratório precisa. Então, né, o Gerência Lab hoje é bem referência nesse processo, né, de automatização das informações, e muito por isso, né, muito por essa peculiaridade de realmente desenvolver processos que atendam, né, aquela realidade daquela empresa, daquela organização. É algo bem personalizado que tende a acompanhar a corrida do mercado. Exatamente. Como o nosso tema de hoje é sobre a questão de uma transformação, é uma transformação que impacta todos os lados. Se você for parar para analisar o contexto num todo. Impacta o laboratório, que precisa buscar métricas e formas para poder manter a qualidade. É o cliente que começa a se especializar e começa a cobrar mais ainda do laboratório. E o laboratório, para se manter, tem que transformar, então automaticamente ele tem que mexer em toda a sua infraestrutura, não só a parte analítica, mas também a parte de informática, a parte de sistema, a parte de pessoal. Né? Como nós falamos no nosso primeiro podcast sobre a questão da cultura dentro do laboratório. Né? Então, assim, é algo que impacta em todas as áreas. E o nosso cliente final, que é aquele o qual o nosso objetivo, que a gente deseja mesmo, que a gente quer atender, ele sofre uma influência muito grande. E essa influência ela vai crescendo juntamente com o laboratório. E na sua visão, né, Jaqueline, há esses 20 anos de experiência, se você acha que o laboratório, o cliente, ele passa por esse processo junto com o laboratório, ou algo que parece ali talvez em paralelo ou diferente? Como que você enxerga isso na evolução do cliente junto da evolução do laboratório? Ele está andando lado a lado. Lado a lado. Porque a urgência, hoje nós estamos na urgência, né? E você com
com um programa com toda essa rastreabilidade, com tudo isso, ele está hoje recebendo, sai um resultado, aquilo é lançado imediatamente. Então, ele pode acessar ali, pelo menos parte daquele resultado, que atende o prazo da marcha analítica, ele está ali. Ele manda uma amostra, hoje o cliente é o seguinte, gente, ele manda uma amostra de manhã, de tarde ele liga. Meu resultado já está pronto? Já está liberado o ensaio? A gente um dia vai chegar nisso, eu tenho certeza. Mas ainda não, mas ele é assim. Estamos caminhando. Não, mas nós vamos isso, né? estar tendo aquela possibilidade de estar liberando o que sai, né? Então, ele vai ali conduzindo o que ele vai precisando dentro daquela urgência dele. Então, eles estão, independente se seja grandes diretores de grandes empresas, todos os que levam a água de poço artesiano, eles estão com essa urgência. Então, imagina a gente fazendo isso, né, quando você já está no meio termo, pega aquela OS com os resultados e fica digitando. Depois de 10, 15 dias que libera o resultado. O prazo, né? A gente vive hoje é prazo. E realmente, nós que trabalhamos muito na área da saúde, tem que ser urgente, tudo tem que ser urgente. Se deu uma contaminação no CME, eu preciso de uma urgência. Aí, não, eu vou liberar o resultado só depois que sair tudo e vai lá digitar. Isso não existe mais. Se bem que isso não existia para mim há muito tempo. Porque mesmo quando eu estava ali como uma simples estagiária e depois como técnica, eu não concordava que aquele resultado saísse para o cliente só depois que digitava tudo. Digitava não, né? Transcrevia, não sei nem como é que eu falo agora. Aí só depois, eu passava para o pessoal dono do laboratório, não seria importante avisar o cliente que esse resultado já saiu, que não está não conforme, não seria importante para ele tomar já as medidas corretivas? Não tem necessidade disso. Eu ficava pensando, gente, mas como que não tem necessidade? Já tomava as ações, já resolvia isso. Então, hoje, com esse sistema que eu falo assim, foi uma bênção para mim, ele entendeu a minha cabeça, ele conseguiu, falou assim, eu tenho planilha de vários modalidades, matrizes, eu preciso que você adeque para isso. Então, ele veio e fez. E o mais importante, gente, que eu acho que a gente tem que ser, nós brasileiros, a gente tem que ser mais altruísta, e ele não foi mercenário. Ele foi um programa que ele lançou no mercado com preço justo que nós podemos adquirir. Porque senão não teria condições. Com a implantação da ISO, era uma necessidade, mas é uma necessidade crônica. Mas eu estava implantando ISO, eu estava isso. Aí, se viesse mais um custo exorbitante, como era o outro sistema, eu não teria condições de estar implantando. Então, nós chegamos assim, teve aquela abertura de TED a TED. Olha, eu preciso implantar isso, mas eu também não tenho condições de pagar um valor estratosférico. Então, veio uma parceria muito correta, muito honesta e muito humana. E hoje o Gerência Lab ele está no mercado, eu realmente indico mesmo, porque se precisou, eu não consigo esperar um minuto para uma resposta. Eu sempre sou muito... Ansiosa? Um pouco. Então, assim, porque tem um cliente atrás de mim precisando de uma resposta. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Uma cobrança e outra, em conjunto, o cliente né? ele vai para todos os negócios, depois ele vem para a Jaqueline. A Jaqueline vai resolver. E eu tenho que resolver para ele. Então, se eu mando uma mensagem, eu preciso que resolva isso aqui agora. Aí, se eu mando lá para o suporte, mas eu mando lá para os, entendeu? Para os responsáveis direto. E eles têm essa facilidade de comunicação, de resposta rápido. Então, isso ajuda muito e ajuda a gente a atender essa evolução do cliente no mercado. Ajuda a evolução do laboratório de controle de qualidade, que realmente pensa que você tem que atender com segurança na marcha analítica e com toda a rastreabilidade. Se chegar lá agora uma fiscalização na Bioprolab, eu não vou ter que tremer as bases, porque está tudo ali, eu não preciso. Tudo está ali a rastreabilidade, porque não tem como você dar seguimento à marcha analítica sem fazer todos os registros. E aí faz parte da cultura. No primeiro podcast, a gente conversou com a Claudimeia sobre essa mudança de cultura, né? Porque
não é a mesma cultura de quando vocês iniciaram com a Bioprolab. Sempre tem alterações. Primeiro, porque tem alteração da legislação. Segundo, porque tem alteração de vocês, né? Mudanças de vocês interno e mudança do cliente, né? Da sociedade ali como um todo. Então, isso tudo acaba que realmente vocês precisam de ter essa consciência que a cultura ela não pode ser engessada. Ela vai ter que evoluir à medida que tem-se essa evolução do ecossistema que vocês vivem, né? Dos seus... das pessoas interessadas, né, das partes interessadas de vocês. E bem interessante isso, né já que você falando aí das suas matrizes, vocês hoje atuam tanto na área de saúde, farmacêutica, a parte ambiental, alimentos, e um boom que teve recentemente foi a área de qualidade do ar, uma matriz, qualidade do ar interior, né? Isso. Foi uma matriz que nem se falava antes, né, muito pouco se falava, né, Jaque? E que hoje está super em alta porque a gente teve uma pandemia que não era esperado, né? Não era um risco que a gente esperava, não era nada que se esperava-se mundialmente. Então, conte também para a gente um pouco mais dessas matrizes que você atua, sobre as exigências que tem, né, sobre essas análises que vocês fazem, para o pessoal também conhecer um pouco, né, do trabalho da Bioprolab aí como um todo. Bom, a qualidade do ar, realmente, ela teve foi assim, com a pandemia, né, do Covid, o ar é o maior carregador de fontes de contaminação, né? Então, eles viram a preocupação de estar controlando o ar. Você estava ali com o ambiente isolado, como que eu vou fazer para que esse ar que está aqui nesse não passe para o outro e vai pelas tubulações, né? Eu lembro quando publicou a portaria 3523, que ela estabelece que todo empreendimento que tem sistema de ar-condicionado tem que ter um PMOC. O que é o PMOC? É um plano de monitoramento e controle do ar. Só isso. Tá, mas e você tem que ter um PMOC que faz o controle, a limpeza dos ar-condicionados. Mas e daí? E como que eu valido que esse controle está sendo efetivo? Essa portaria surgiu porque um famoso morreu devido, né, à questão da contaminação. Depois de muito tempo, descobriu que ele foi contaminado pela Legionella pneumófila, que é a maior carreadora, que é a fonte que vem do ar, dos sistemas de climatização, e ele foi infectado. Então, surgiu essa portaria. Ok, surgiu, mas não teve tanta... como se fala, assim, fiscalização, porque não tinha pessoas qualificadas até para fiscalizar essa matriz. Não existia pessoal de vigilância, ninguém tinha conhecimento. Então, quando surgiu essa legislação, eu lembro que, juntamente com uma outra grande empresa, nós fizemos um trabalho bem pesado no prédio dela, porque ela queria saber como é que estava. Os equipamentos eram um transtorno, gente. Eram equipamentos enormes que você tinha que ir fazer a captação do ar, a captação através das placas, né, de meio de contaminação. Aí foi com isso, a população não entendia nada, surgiu uma nova legislação com padrões e parâmetros, mas não tinha limite. Aí depois veio uma nova legislação que já tinha o limite e mais os parâmetros, né? E aí, com isso, então, as empresas que faziam esse controle eram só grandes empresas, que tinham um sistema de gestão interno que exigia essa fiscalização, então, os órgãos que exportavam, então, tinha que ter, e depois veio para os prédios comerciais, os grandes prédios comerciais, por causa dos edifícios doentes. O que é o edifício doente? A equipe que trabalhava assim, sempre estava com rinite, com tosse, então veio essa exigência, mas não tinha uma fiscalização acirrada. Então, só depois da Covid que veio essa questão, principalmente na área hospitalar, né, que os ar-condicionados de todas as instituições foram desligados para evitar. Então, começaram a abrir as janelas, né, destravar as janelas para estar utilizando só o ar externo. E no hospital não tem como você fazer isso, desligar um ar, né? Então, começou essa busca pela qualidade do ar. Então, nós participamos, assim, foi uma fase bem... É difícil no que eu falo, porque nós estivemos dentro daquela área pesada, né?
Eu e a Claudimeia, nós fazia parte daquela área isolada. Foi um momento muito difícil para a população e para nós. Era pessoas entrando e pessoas saindo, mas as que saíam já estavam sem vida. Então, assim, era uma loucura. Era uma loucura. E o tempo inteiro nós pensamos como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode fazer. Né? Então, a gente estava ali dentro e aí sempre o hospital estava pedindo como que eu posso controlar. O ar está saindo daqui, mas ele está indo através do duto, como é que a gente poderia barrar. Então, a gente entrou com essa questão, não só o que estava pedindo na legislação, que era um fator obrigatório, né? Mas a análise além disso, que poderia nos proporcionar um resultado que garantia que aquele ar não estaria indo contaminando outros pacientes que não seriam da área isolada. Então, a Bioprolab atuou muito forte nessa área, né, e vem atuando cada vez mais nessa área de controle de qualidade do ar. Até mesmo porque, né, já que a gente tem o treinamento com a Claudimeia, né, ela explana bem sobre a 17.037, que agora é uma norma para a análise de qualidade do ar, que a quantidade de... Agora, a Claudimeia vai me corrigir depois. De dióxido de carbono, ela diminui a produtividade também. Sim. Então, isso impacta na organização como um todo. Então, não é só mais uma questão de pandemia mais, né? Não. A gente viu que outros benefícios poderiam ser incorporados, né, aí dentro dessa análise para a melhoria, né, da qualidade de vida do colaborador ali dentro daquela organização que tem um ar climatizado. Então, assim, a gente percebe o quanto as coisas vão se convergindo mesmo, né? As informações vão se convergindo para melhoria mesmo, tanto da saúde quanto da produtividade ali daquele colaborador. E eu queria que você me falasse também um pouco mais sobre essa questão de validação, das validações da limpeza, tanto na parte de qualidade do ar, quanto na indústria farmacêutica, o que você tem visto aí de alterações, né? Tanto de legislação, quanto de melhoria aí do processo, para a gente conseguir também a entrega de produtos também com uma garantia de validade né, dentro do esperado, principalmente para a indústria farmacêutica. Nath, a questão da indústria farmacêutica, como eu falei anteriormente, a gente tinha uma... depois que veio o boom do genérico, veio muitas indústrias. Então, assim, a indústria farmacêutica ela era fundada e aí depois fazia os controles. Né? Ou seja, a validação de limpeza, que é um pré-requisito para que possa funcionar uma empresa, né, uma validação de uma água purificada de uma indústria farmacêutica, eles começavam a funcionar e na produção começavam a fazer a validação de processo de limpeza e da água. Hoje isso não mais acontece, justamente devido ao conhecimento da população e como a vigilância ela é cobrada, então ela tem que cobrar. Então, antes de uma empresa ser aberta, ser fundada, começar o processo, ela tem que fazer todo esse controle. O que é uma validação de limpeza? É você garantir os procedimentos de limpeza que vai garantir que aquele produto, aquele medicamento, ele vai estar saindo com a segurança precisa. Tanto a segurança de bioequivalência, né, a questão da dosagem dele, quanto o principal, a questão de contaminação microbiológica. Então, a empresa, primeiro, ela precisa montar todos os seus procedimentos de qualidade. Então, vem todo o plano mestre de como vai funcionar aquela empresa, como que ela vai determinar a limpeza, quais os profissionais que vão estar fazendo, e o principal, a qualidade do ar. Para que eu possa fazer uma validação de limpeza, eu tenho que garantir que aquele ar ele é controlado, porque ele é o maior carreador. Se tem partículas viáveis ali, ela vai sedimentar na superfície. Então, através da limpeza que eu vou retirar aquela partícula viável. Então, eu tenho que garantir com todos os procedimentos que ela já implantou e treinou para essa validação acontecer. Então, não é um serviço que você fala assim, eu vou ali, eu vou fazer uma amostragem rápida. Não. Eu tenho que validar isso com 3 ciclos de limpeza. O profissional vai lá, faz a limpeza, faz uma amostragem praticamente de toda a área,
né? E enquanto isso, paralelo, está acontecendo a validação da água, que são análises diárias também, né? Água purificada, nós somos especialistas nessa área também. E a validação hoje de limpeza, agora não, que a Bioprolab está no mercado, mas antes ela só era realizada dentro das grandes indústrias, porque poucas pessoas tinham entendimento de como fazer isso. Tem laboratório privado que eu possa utilizar para me fornecer esse trabalho? Hoje Até tem. uma contraprova também, né? Isso, exatamente, porque era uma briga da vigilância. Mas você que está fazendo o seu controle, você que fez as documentações, você que está fazendo aqui dentro do seu laboratório de controle de qualidade, como que eu posso garantir a parcialidade disso? Parcialidade. Então, ficava, mas não tinha laboratório que tinha entendimento de como fazer isso. É isso que eu falo, a gente tem que evoluir. Você começa com análise de água, de alimento, depois vai monitoramento ambiental, depois você começa a atender o hospital, é outro cenário. Aí você vem para a indústria farmacêutica, poxa, isso está precisando, mas eu nunca fiz isso, será como é que é? Não, eu não sei, então não deixa. Mas se você tem uma qualificação, você tem um conhecimento, você tem como desenvolver isso junto com o seu cliente. Seu cliente, ele não é só aquela pessoa que vai te contratar. Ele é um parceiro de conhecimento. Não, vamos lá, deixa eu entender o que você quer. Aí, com isso, eu fui conversando com os gestores de qualidade, os gestores de documentos regulatórios. Eu fui entendendo a necessidade dele, ele foi me passando. Eu falei, não, nós temos sim condições de fazer com qualificação. Então, a validação, toda essa questão de qualidade, né, ela envolve todo o empreendimento como um todo. Tudo que você vai fazer hoje, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter garantia do processo. E com o boom também das indústrias, com as indústrias de produtos para a saúde, que são os produtos de estéticas, os preenchimentos intrandérmicos. Está um boom de indústrias. Está um boom, assim, está saindo muito esses produtos. Será que isso agora é o nosso novo patamar da transformação? Exatamente. Será essa agora a nossa nova realidade que nós vamos viver dentro dos laboratórios? Exato. Nós já estamos dentro dessa realidade. Eu já estou trabalhando com essas indústrias. Como que nós podemos agora colocar ela para funcionar em tempo rápido, ágil? Né? Eu comecei uma validação agora, validação de processo de limpeza de água. Só que isso demanda um tempo. O que eu posso fazer, juntamente com os órgãos fiscalizadores, para que essas empresas não fiquem paradas tanto tempo para ela começar o start de começar a produção? Como que eu posso fazer? Esse agora é o grande desafio. Para viabilizar também. Para viabilizar o custo, porque o investimento é muito alto. Uma empresa que fica parada, esperando o processo, esperando os órgãos reguladores, mas como que eu posso viabilizar isso para a empresa, para que meu parceiro consiga ter uma resposta rápida, né, e ele consiga desenvolver o seu produto, buscar, aí o que vai gerar? Imposto. Vai gerar imposto para o governo, vai gerar mais serviços, vai gerar mais mão de obra. Então, vai ser um desenvolvimento para o país. Então, assim, é buscar, junto com os órgãos reguladores, minimizar isso. Eu estou com uma empresa que a gente está 1 ano nesse trabalho. É 1 ano. Realmente... Com investimento mais de bilhões. E ela ainda não tem retorno. Claro, o retorno vai ser muito grande, mas isso impacta muito. Isso desanima o dono, o diretor. Porque é muito difícil você estar ali. Mas como assim? Nós temos o nosso diretor financeiro, ele está comigo, sabe? Assim, a gente tem uma parceria muito grande, mas mesmo assim, o financeiro, ele quer o lucro ali, gente. E não tem como. Graças a Deus é assim, porque não fica tanto na área técnica de bióloga, né? Que é uma sonhadora também, né? Mas, dá assim, para ser filantropia, né? Não dá para ser, né? Mas eles querem o lucro. E realmente, chega um ponto que fala assim, não, esse negócio não tem lucro, porque é tão devagar esse processo que, por mais que o laboratório tenta já mostrar que o sistema está consolidado, está consistente, está garantindo, mas ainda tem aquelas mentalidades que ficam ali ainda engessadas. Então, isso precisa de uma mudança. Tem que mudar para que a gente consiga também atender os nossos clientes de forma mais ágil. Então, nós estamos lutando com isso. É claro que é uma indústria farmacêutica muito sério. Muitos critérios, né? Muitos critérios, não pode ser burlado, mas a gente tem que pensar também como
fazer que isso funcione mais rápido, né, com a segurança no produto final. Eu creio que essa sua visão, Jaqueline, não é só única dentro da sua gestão, mas a gestão também de muitos diretores, muitos gerentes da qualidade que estão nos acompanhando, que talvez você tenha essa mesma visão, né? Essa busca por evolução, essa busca por agilidade, por poder conseguir atender o mercado de uma maneira diferenciada. E tudo isso junto à qualidade, né, Nath? É algo assim que é latente dentro do laboratório. É uma transformação constante, como é o nosso tema de hoje. É algo que você vive ali a todo momento e é algo, né, Jaqueline, que nunca para. Não. Desde quando o mundo é mundo, a gente vive uma constante transformação, uma metamorfose em toda a nossa vivência e é algo que vai nos acompanhar até os nossos últimos dias. E é o que faz o diferencial entre laboratórios, né? O que traz esse diferencial, essa busca por qualidade, essa busca por diferenciais que vão atender o cliente de uma maneira talvez que ele ainda não foi atendido, uma maneira que vai ali fechar as lacunas dele, não só o cliente, como você disse, o cliente indústria, né, o grande cliente, mas também aquele cliente mais simples, que está ali só para poder saber a qualidade do seu produto, a qualidade da sua água, se o ar ali é respirável, né, entre aspas. Isso. Então, assim, é algo que é latente em várias áreas e também para vários diretores de laboratório, não é? Com certeza. Definir os processos, né? Eu acho que a gente tem que partir muito desse princípio, né? Eu acho que, por exemplo, né, igual você falou, desse boom que está tendo da parte estética. Não se falava disso. Então, é uma realidade que a gente vai precisar incorporar e que a gente não tem nada validado, né? Até então, né, até um tempo atrás não tinha. E que agora a gente precisa validar, ter um processo documentado, ter uma gestão da qualidade ali, porque a partir daquele momento, se a gente conseguiu determinar que aquela análise, que aquela etapa de processo, ela vai entregar um produto com uma garantia e vai entregar um resultado válido de laboratório, ela é um processo que a gente vai conseguir disseminar. Então, a qualidade, ela é isso, né? A gente vive em transformações porque tem matrizes novas, porque tem processos, tem áreas novas que a gente não conhecia, que há um tempo atrás não tinha. Então, não tem como parar realmente, né? Eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade que a gente precisa evoluir junto com a legislação, junto com o que o mercado está evoluindo. Junto com os sistemas e a nossa capacidade técnica também, né? De ter essa análise crítica, de conseguir realmente validar, né? Ter processos validados. Então, acho que realmente, né, a gente converge muito para essa área de processos, porque senão vai ser só algo feito, né? Não vai ser algo que a gente gerencia. Com certeza. E eu acho interessante que essa questão das indústrias de produtos para a saúde, né, que são a parte de estética e tudo, olha o que a comunicação nos trouxe. Muita gente, como que tem a mídia? Não, usou o produto, a pessoa ficou deformada, a pessoa isso. É tudo a questão do conhecimento do consumidor. Ele que fez, ele que ajudou a que todo produto, qualquer empresa que fornece serviços, produto, ela tem que garantir a qualidade. Eu quero qualidade. Eu quero garantir que aquilo que eu estou ingerindo, que está entrando no meu corpo, ele vai me atender como eu quero e como eu sonhei. Não é simplesmente lançar, antes lançava e pronto, acabou. Então, os veículos de comunicação veio para ajudar muito isso. Então, assim, a preocupação que essas empresas estão, sabe? Não, mas eu tenho que garantir que não vai ter problema com o consumidor final. Não tinha, gente, isso. Não era assim. Não tinha. Tanto é que a gente vê... Mudada, né? A gente vê agora, né? Recentemente a gente vê alguns casos de pessoas que usaram algum produto, né, no corpo e que hoje viram que é super maléfico, né? Que tem vários... problemas, assim. Então, a exigência vai começando a ficar cada vez com critérios mais rigorosos. Mais rigorosos, exatamente. E a gente, né, dá até um alerta para a sociedade exatamente isso, de buscar, né? Hoje a gente tem canais de comunicação muito rápidos, muito importantes e que, claro, né, a gente está falando aí de várias áreas e que
todo mundo consegue consultar, consegue avaliar. Hoje você pega aí, igual você falou da rotulagem, você pega um produto, a primeira coisa que a gente vai olhar lá, quantas calorias. Tem. Por quê? Porque Alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, aquilo ali tá... E outros produtos também tem. Não contém glúten, porque antes não tinha isso, né? Não, Aí começa a ter todos esses pequenos detalhes que vem fazendo toda uma diferença para a população no cliente final. Né? Com certeza. E dentro desse contexto, Jaque, de tudo que nós falamos aqui, na sua visão, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, quando a gente fala sobre a transformação, como que você resumiria a questão da transformação do laboratório em pleno século XXI e o que você acha que poderá acontecer nos próximos anos aí, na próxima realidade que vamos viver? Olha, Roger, a transformação ela foi muito positiva. Né? Nós estamos com tecnologias altamente avançadas, nós estamos com a garantia da rastreabilidade da marcha analítica muito consistente, muito boa, né? Devido a, não que antes não tinha, mas era muito trabalhoso, né, para você estar registrando. Então, assim, você não conseguiria, se antes eu receberia 100 amostras eu não conseguiria receber isso anteriormente, né, no passado, porque era muito trabalhoso você fazer isso. Não tinha você ficar registrando, demorava muito você fazer uma análise de água, você demorava muito para estar fazendo. Então, assim, a evolução ela foi muito positiva e principalmente pelo conhecimento da população. Isso nos ajuda a aprimorar mais ainda. Cada dia que você levanta, você fala assim, eu sei que eu vou ter um novo desafio. Você sabe que você não pode ficar não existe equilíbrio nessa área. Você tem que sempre estar buscando. Eu vejo isso quando essa questão mesmo de validação de indústrias farmacêuticas, de limpeza, é um tema muito delicado. Né? Quando as empresas me procuraram, eu lembro que eu montei uma proposta bem detalhada, encaminhei, elas precisavam buscar outros fornecedores. E pedia, né, para outros laboratórios, para elaborar uma proposta para comparar o meu trabalho. Né? Ninguém sabia. Ninguém sabia como elaborar. Eu ligava, mas ninguém sabe, eles estão mandando uma coisa completamente diferente. Porque eu falo isso porque hoje, quem trabalha nessa área, não só na área de laboratório, mas todo profissional que está entrando no mercado, ele tem sempre que doar mais. É isso que hoje me preocupa. As pessoas estão com medo de desafio. Principalmente as pessoas que estão da geração Z. Elas querem encontrar pronta e fazer e pronto, acabou. Então, essa é a minha única preocupação. Porque você tem que doar, você tem que buscar mais conhecimento, você tem que fornecer conhecimento. A partir do momento que você tem o perfil, um profissional que você está trabalhando aí, envolvendo saúde, envolvendo, né, a vida de um ser humano, você tem que sempre estar buscando esse conhecimento mais e mais para você promover um trabalho ainda mais com qualidade. E com honestidade e com sinceridade. Então, a minha preocupação nessa evolução, nós tivemos muita coisa positiva, a questão do software, a questão dos meios de cultura, a questão, né, mas os profissionais que estão vindo hoje que precisa conscientizar tanto todo mundo da saúde, qualquer um que manipula o alimento, que ele é um agente da saúde também, que ele precisa ter essa consciência. Eu estou aqui para fazer isso, como a Claudinha vai. Você foi contratado para isso. Se você está aqui, veste a camisa e faz da melhor forma e pense que você está fazendo não só para você, mas para outra pessoa. Então, é para quem está ali fora. Então, é isso que me preocupa. Essa falta de análise crítica, essa falta de pensar, né? Que qualquer coisa que você ali tem uma marcha analítica, se você pega uma placa de Petri e simplesmente conta aquilo ali, o crescimento que deu, isso para mim não é resultado. É de você ter realmente uma responsabilidade, né? Eu acho que esse é o item mais crítico para você conseguir mudar, né? Porque, assim, vem de anos ali de personalidade, de criação. Então, você conseguir estabelecer essa cultura em pessoas, né, que não tem
uma cultura definida, acho que talvez bem isso, assim, né? Não passou por desafios, né? Enfim, é muito mais difícil. Eu acho que realmente, já que esse vai ser o desafio mais crítico que a gente vai enfrentar nesses próximos anos, assim mesmo, sabe? Eu acho que a gente vai ter que ter um poder de persuasão, a gente vai ter que ter critérios definidos para poder conduzir. Ainda mais a gente está vendo, né, normas agora, né, para essa questão de saúde mental, porque a gente está vendo com pessoas completamente com uma carga, né, de falta, né, de não conseguirem realmente passar por desafios, ou que tem muitos desequilíbrios durante a vida e que não consegue realmente ter uma entrega dentro de uma organização. Então, acho que o desafio maior que a gente vai ter mesmo é de lidar com pessoas, tendo em vista tudo que a gente tem visto, né, nessa realidade aí. Mas eu tenho certeza que, né, com conhecimento, com muita técnica, com muito engajamento, a gente vai conseguir também superar esse desafio e auxiliar pessoas, né? Porque assim como a gente tem uma responsabilidade social de entregar um resultado, assim como a Claudimeia disse no nosso primeiro podcast, a gente também tem uma responsabilidade social da nossa equipe, né? Porque isso é importante. Agora, Natália, eu te falo uma coisa. A Bioprolab, ela consegue entregar um trabalho dessa forma porque tem a Claudimeia e a Ana Carolina. Nós três, a gente forma um triângulo, e é um elo muito forte, sabe? Então, assim, a minha, graças a Deus, né, o meu conhecimento que eu tive, toda essa carga. A Claudimeia tem um conhecimento fantástico na gestão, que não é o meu... E essa análise crítica, né, que a gente consegue, a gente senta para discutir. Então, são pessoas que têm uma formação técnica muito consistente, que vem de anos, né, de experiência, qualificadas, que conseguem. Poxa, aconteceu isso aqui, a Ana Carolina chama a gente, vamos discutir o que é. Ah, mas isso aí demanda tempo, demanda. Mas você dorme com a consciência tranquila. Entendeu? Então, por isso que a Bioprolab deu certo. Foram 3 pessoas que uniram, né? Temos o nosso sócio investidor, que foi assim... de extrema importância para a empresa, ela acreditou na gente, ela acreditou. Então, eram 3 pessoas, eu falo assim que quando nós fundamos a Bioprolab, eram 3 cadeiras, uma para mim, entendeu? Uma, quando ficava visita, uma ficava em pé, não, estou querendo ficar em pé, era assim. Então, assim, nós vimos a evolução da empresa, porque nós acreditamos que estava o nosso trabalho com toda a sinceridade e honestidade. E a gente estava unida no mesmo caminho, nenhuma querendo, sabe, mandando paralelo, uma do lado da outra. E essa confiança que a gente tem entre... Isso molda uma empresa com base, com idoneidade. Então, é isso que é mais importante, entendeu? Porque por mais que nós temos... Chega um colaborador ou outro que não consegue nos atender... Ah, faltou um coletador, nós estamos lá na linha de frente, porque nós temos entendimento. Então, se tiver que ir lá para não sei onde fazer uma coleta, eu tenho conhecimento, a Claudimeia tem, a Ana Carolina tem, para não deixar aquele cliente descoberto. Né? Se deu alguma coisa fora, não, nessa água aqui não pediu pseudomonas, mas cresceu uma característica dela. A gente já olha, pesquisa e liga para o cliente, porque é de suma importância esse micro-organismo para ele. Então, eu tenho essa equipe que tem uma análise crítica. Tem 3 cabeças ali que pensam, né, para estar dando resultado além do que o cliente pediu. Além. E cada um com a sua expertise, né? Exatamente. Então, no seu lugar ali, na sua posição estratégica para a empresa. Eu acho que isso também é importante, né? Da gente... E para os diretores de empresa, que eu acho que a gente vai conseguir chegar muito neles, né, com essa mensagem, é exatamente procurar, talvez, ali que não seja uma sociedade, mas que seja pessoas que eles confiem, né? Que eles... Uma parceria completa dentro do contexto. Exatamente, porque eles tenham pessoas, né? O caso da Equality, a gente gerencia a qualidade de vários laboratórios e às vezes a gente chega no nível de ter um desvio assim de um laboratório e falar, gente, deixa a qualidade tentar resolver primeiro, para depois vocês fazerem as ações estratégicas administrativas, porque às vezes a gente tomar uma ação que vai colocar o colaborador com medo de fazer atividade, com medo de fazer uma análise crítica, é muito crítico
para entrega. Então, vamos tentar deixar a qualidade fazer com jeitinho, tentar uma gestão de pessoas aqui, para depois, né, se realmente a gente vê que não está funcionando, daí vocês tomam as medidas administrativas aí, em relação ao colaborador. Mas deixa a gente tentar unir, né? Eu acho que a gente tem que tentar trazer as pessoas, trazer a equipe para jogar junto, né? Eu acho que isso também é muito importante dentro da empresa. E é o que a gente sempre fez, né? Como a Claudimé tem essa experiência em gestão de pessoas, ela buscou, eu sempre falava, eu quero pessoas que agregam. Eu quero pessoas que estão aqui com a gente. Então, ela tem essa sensibilidade de trazer essas pessoas. E é por isso, com essa mentalidade que nós temos, né, com a confiança que esse gestor teve, né, financeiro teve conosco, que hoje a gente está com a sede própria. Hoje, a sede própria ela é 4 vezes o tamanho que nós iniciamos. Porque foi muito rápido o boom da empresa. Mas não é que foi muito rápido, porque nós oferecemos aquilo que o cliente estava necessitando. E com qualidade, né? E com qualidade. E aproveitando o gancho, como que a gente consegue encontrar a Bioprolab? Porque se alguém quiser talvez conhecer, talvez algum laboratório que esteja nos acompanhando, algum gestor, algum CEO que queira fazer uma parceria com a Bioprolab, como que a gente encontra vocês? Bom, a Bioprolab hoje está com a sede própria, né, no bairro Bonfim. Né? A gente está com um laboratório super estruturado para atender todas as demandas, todas as matrizes dentro do contexto de área limpa. Nós não trabalhamos com área de efluente. E pode buscar no nosso site nosso serviço, né, que é bioprolab.com.br, que tem os contatos lá do comercial, né, e que eles podem, se precisar de um serviço mais especial, eu sou a diretora comercial, eu fico à frente dessa área de atendimento técnico, de serviços mais especiais, né, e a minha equipe vai conseguir entrar em contato comigo e a gente pode formar uma parceria aí. Vocês estão na cidade de? Nós estamos em Belo Horizonte. Mas isso não impede de outros... Não, a gente atende todo o Brasil. Isso é bom. A gente atende onde quiser, a gente está indo. Nós temos a equipe perfeita, uma equipe de coleta bem treinada, né? Foi treinada por mim, para a Claudimeia, que elas conseguem atender em qualquer lugar do Brasil. A transformação também, né? Muita coisa em tempo ágil aí que auxilia bastante, né, já. Jaqueline, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né, por fazer parte desse nosso podcast. Ficamos muito felizes por você ter aceitado nosso convite, por nos enriquecer com todo esse conteúdo, tá bom? Em nome do Gerência Lab, em nome da Equality, em nome do nosso Gerência Quality, nosso podcast sobre qualidade, nós queremos te agradecer e dizer que esse é o primeiro de muitos. Ainda vamos trazer você poder ter outros conteúdos mais específicos, conteúdos mais técnicos, ver algumas estratégias comerciais aí para poder você compartilhar com os nossos amigos aí de laboratório, os nossos outros gestores, como também abranger o mercado de maneira diferenciada, né? Que é especificamente a sua área de atuação. Muito obrigado, Jaqueline. Eu amo. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Jaque? Com certeza trouxe muito conhecimento aí para o nosso podcast. Tenho certeza que muita gente vai se assemelhar mesmo, né, com o que você trouxe para a gente e que a gente consiga trazer mais conteúdos aí, né, principalmente nessa área da indústria farmacêutica, que eu ainda acho uma área muito carente de informação, principalmente na área de gestão de qualidade, na área de validação. Então, com certeza, a gente vai ter muito conteúdo aí para poder trazer para o principal, para os nossos ouvintes. Vai ser um prazer, gente. E para você que nos acompanhou, né, se você tiver também, como a Jaqueline falou, o interesse sobre a questão de buscar sobre evolução, transformação, sobre a questão de sistema, qualidade, o Gerência Lab é um sistema Lean que ele está à disposição para poder te atender nesse aspecto, né, trazendo para você maior qualidade, controle, rastreabilidade dos seus processos em toda a sua cadeia, desde ali do primeiro contato com o cliente, na proposta, até a emissão do seu certificado de análise, o resultado final para o cliente. Tudo isso com muita qualidade, não é? Com certeza. E precisando, a Equality aí pode seguir também a gente nas nossas redes sociais. A gente trabalha aí com a parte de gestão da qualidade, com auditorias internas, implementação de normas ISOs, desde a área do laboratório, mas a gente também trabalha com a implementação da 9, da 14, da 45, as RDCs aí da vigilância. Então, entre em contato com a gente e fique à disposição para trazer também conteúdos que a gente possa conversar e explanar aqui no nosso podcast. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Te aguardamos no nosso próximo podcast, trazendo qualidade para pessoas que buscam viver algo diferenciado para o seu laboratório.
Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal.